Olá, bem-vindos a mais um webinar Conversa com a VECT. Sou Gabriela, da área de Comunicação e Marketing, e vou estar aqui nos bastidores dando suporte e passando as primeiras informações do nosso evento. Vou começar apresentando a vocês a nossa agenda. Teremos as mensagens iniciais, os resultados dos investimentos, tiraremos as dúvidas e faremos o encerramento. Quem vai estar com a gente aqui hoje é a nossa diretoria executiva, Mauro Figueira, diretor-presidente da VECT, Vinícius Narciso, diretor de Investimentos e Finanças, e Cristiano Verardo, diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia. Antes da gente começar o nosso evento, eu preciso passar algumas informações técnicas para vocês. As perguntas, elas devem ser enviadas por meio do chat, este primeiro ícone aqui destacado. Nós vamos responder o máximo de perguntas dentro do nosso tempo. Por isso, eu peço que priorizem as perguntas que sejam relacionadas com os pontos que serão abordados aqui. E se você tiver algum problema de conexão, é só sair e entrar novamente no mesmo link. Caso seja necessário, nós temos aqui na plataforma uma funcionalidade de acessibilidade para legenda, que é só clicar nesse segundo ícone aqui que está aparecendo. E gostaria de avisar também que esse evento está sendo gravado e que será disponibilizado para todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor-presidente Mauro Figueira e uma boa webinar para todos. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos. Prazer aqui estar de novo com vocês. Mais um webinar aqui, nossa Conversa com a VECT. Hoje temos aqui já algumas informações sobre o nosso relatório anual, que foi aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo. Já está disponível no nosso site desde o final do mês de abril. Lá você vai ter as informações do nosso desempenho no ano passado. Então, obviamente que o resultado dos investimentos, que é uma das grandes preocupações de todos, um grande foco de atenção, ele vai estar muito bem detalhado, com a composição dos resultados, todos os nossos perfis, tanto o resultado do ano, quanto o resultado acumulado no longo prazo. Nós também temos ali os destaques dos nossos números não financeiros, então a nossa quantidade de participantes, o patrimônio que está sendo administrado, as patrocinadoras, os fluxos entre as entradas e saídas, os aportes que foram feitos, os resgates. Temos as informações contábeis, nosso balanço completo está disponível, toda a demonstração das nossas despesas, nossas receitas, o nosso balanço que ele é auditado pela KPMG, balanço totalmente aprovado, sem nenhuma ressalva, nenhum ponto de atenção, nem com relação aos nossos controles internos. E temos destaques da área de governança, algumas evoluções e melhorias que nós fizemos ao longo do ano e que acabam ficando muitas vezes aí por trás das cortinas, mas que são fundamentais para garantir a qualidade, a excelência no nosso trabalho, aí junto a vocês, e a segurança na administração do patrimônio de todos. Então, peço que vocês deem uma olhada no site. O nosso relatório ele é totalmente interativo. Você vai clicando nas janelas, elas vão abrindo, então você pode escolher onde é que você quer ler, depois você volta e lê de novo, mas está disponível. Aqui tem um QR Code só para ajudar, mas também você pode entrar direto no site, você vai achar a nossa pasta de informações. E importante é cada um dar uma olhada, a nossa prestação de contas anual para vocês, e permanecemos aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhorias, críticas construtivas, são todas bem-vindas através de todos os nossos canais de comunicação. A nossa conversa hoje, ela tem como foco o resultado dos investimentos. Esse tem sido um tema que nas nossas pesquisas junto aos participantes, eles têm reforçado que no webinar que a gente traga, realmente concentre as discussões dos investimentos. Vamos falar hoje do investimento, o resultado de abril, já está disponível também no site.
Vamos comentar, assim, do ponto de vista qualitativo, como é que está o mês de maio, que já tem uma evolução importante aí, principalmente na Bolsa. E para isso eu vou passar a palavra aqui para o Vinícius, nosso diretor de investimentos e finanças. Pode ir lá, Vini. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Contente aqui em bater esse papo novamente com vocês. Antes da gente entrar propriamente nos resultados, acho que vale a pena só dar uma revisitada como está hoje as alocações de cada um dos perfis, né? E nas nossas 8 classes de ativos, né? Então, lembrando que aqui na Vext nós temos 10 perfis de investimentos, né? Desde o perfil curto prazo até o perfil 2065, subindo de 5 em 5 anos, e 8 classes, né? Então, o gráfico que está na tela, a gente consegue ver bem ali, por exemplo, o perfil curto prazo, que em abril de 23, é a barra mais à esquerda, né? Em abril de 23, o perfil curto prazo, ele tem uma posição basicamente ali de 98% na classe renda fixa curto prazo, que é uma classe mais conservadora, né, que a gente tem em termos de investimento. Ela basicamente tem alocação em títulos públicos locais e uma pequena parcela em crédito privado e e aí a gente tem também uma alocação em líquidos yield para compor essa carteira. E na medida em que os perfis vão ficando mais longos, né, vai caminhando para o perfil 2065, vai aumentando a parcela, né, de alocação em ativos com maior volatilidade, né, basicamente bolsa, fundos multimercado, alocação no exterior, e vai reduzindo a posição em ativos com baixa volatilidade, né? Então, se o perfil curto prazo ele tem 98% na classe mais conservadora, quando a gente vai lá, por exemplo, para o perfil 2065, essa posição de 98% cai para 2% e dá lugar à posição de ativos mais voláteis. Por exemplo, as ações no mercado brasileiro, classe de renda variável, a última barra, ela passa a ter ali uma representatividade de 43%, né? Então, por isso que, na medida que os perfis vão ficando mais longos, só relembrando esse ponto, vai ter uma maior volatilidade, mas também acaba trazendo a expectativa de uma maior rentabilidade, né? Então, é interessante ver, por exemplo, ali o perfil 2045, que é um intermediário, que ele tem uma composição bem diversificada, né, dessa carteira, uma carteira bem diversificada. A gente está falando basicamente ali de uma posição de 12% na classe global, 32% em renda variável, renda fixa a curto prazo, a gente está falando basicamente ali de 16%, então uma carteira bem balanceada, tem um pouco de cada classe. Então esse é um pouco do racional, só para lembrar que a gente agora vai falar dos resultados, e é sempre importante ter em mente como que é feita a alocação de cada uma das classes. E o mais importante é que quando a gente aprova, né, a nossa política de investimentos, a gente submete a política de investimentos no final de cada ano para aprovação junto ao Conselho Deliberativo. A gente depois vem monitorando, né, ao longo do ano seguinte, se a política está sendo respeitada, se as alocações estão seguindo o estabelecido. E aí, quando a gente traz esse gráfico, a gente também consegue confirmar que o que era esperado está sendo cumprido ali em termos de alocação, né? A gente não está fazendo nenhum tipo de investimento diferente do que era estabelecido e que os participantes todos têm acesso a essa política de investimentos disponível no nosso website, tá? Quando a gente passa agora já para a questão dos resultados, antes vale a pena só ir destacando algumas informações do contexto, né, do mercado, né, sem entrar em grandes detalhes, né. O objetivo aqui é falar mais dos resultados, mas é importante dar esse overview, como que está, né, a leitura do mercado. Então, a gente está falando hoje a Selic, né, que basicamente ela está estabilizada num patamar elevado de 13,75 desde agosto do ano passado, né. E aí a pergunta que surge, que a gente vem discutindo bastante com os nossos gestores, a gente já pode esperar realmente um início do corte da taxa de juros hoje? O Banco Central já deve fazer em breve aí, esse corte, ou ainda não, né? Então, antes de ter essa informação, vale a pena a gente dar uma olhada em uma variável que é a inflação, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central ontem, as expectativas para o IPCA, né, que é o índice de inflação
oficial, né, que o Banco Central monitora, ela aponta que no final de 2023 a inflação por hora, né, o mercado espera que ela vai fechar na casa de 5,71%. Já para 2024, esse número cai para 4,13%. Esse 5,71 ele vem recuando nas últimas semanas, já por um tempo ela chegou a ficar acima de 6%, e agora já está abaixo, mas ainda assim, mesmo em 5,71, ela está acima do limite de tolerância, né, da banda de tolerância estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que seria entre 1,75 e 4,75, né? Então, esse é uma informação importante, vem desacelerando, mas ainda está fora da banda que o Banco Central monitora, tá? Quando a gente olha a última informação que saiu do IPCA 15, que é como se fosse uma prévia, né, do IPCA de maio, ele veio abaixo das expectativas. O mercado esperava para o IPCA 15 de maio algo como 0,61%, veio 0,51%. Quando a gente olha esse indicador, nos últimos 12 meses, ele está em 4,07%. Então, está realmente dando a entender que a inflação ela vem caminhando para ficar abaixo aí das expectativas que o mercado vem apontando, e a dúvida é realmente se ela vai ficar dentro da banda para que fortaleça realmente a possibilidade do Banco Central iniciar o corte de juros o mais cedo possível, né? Tanto é que quando a gente olha o relatório Focus, que saiu ontem, a mediana do mercado aponta que no final desse ano, de 2023, os juros devem encerrar na casa de 12,50. Lembrando que hoje está em 13,75. Então, o mercado já espera que ao longo desse ano deve ter uma redução, ainda abaixo, né, uma redução baixa, e de qualquer forma, mesmo que haja, né, essa redução dos juros, ela ainda vai ficar num patamar elevado, principalmente quando a gente olha o juro real. Outra variável também que que vale a pena destacar, quando a gente vê o contexto de mercado, são os spreads de crédito local, né? Que basicamente é o que reflete nas nossas posições. Como eu comentei, a classe renda fixa a curto prazo tem uma parcela alocada em crédito privado, e com o que aconteceu no começo desse ano, principalmente por conta de Americanas e Light, né, que teve todo um problema que a gente já explorou bastante aqui no webinar anterior. Esse evento fez com que houve um impacto negativo, né, no mercado de crédito local, principalmente quando a gente olha a questão da marcação a mercado desses títulos. Mas esse aumento dos spreads por esse risco maior do mercado de crédito gerado pela Americanas e Light, ele está estabilizando, né? Então a gente não espera grandes surpresas daqui para frente, né? A não ser que ocorram outras questões que a gente não tem hoje no radar, mas basicamente o pior momento, que foi lá basicamente em janeiro, ele já apaziguou, tá? E aí, com essa expectativa, né, de uma menor pressão inflacionária que a gente observou no começo, a gente consegue avaliar também que essa melhora, né, na lógica da inflação está permitindo que os juros futuros aqui no Brasil tenham uma redução, né? E isso até vem beneficiando, a gente vai falar um pouco disso, dos nossos resultados, vem beneficiando as nossas alocações na classe renda fixa juro real, que são basicamente alocações em títulos públicos atrelados ao IPCA. Com essa redução na curva de juros futuros, a gente está tendo um impacto positivo nas nossas alocações. Lembrando que o ano passado foi uma situação invertida, né? Como a curva estava subindo, ou seja, o juros futuro estava ficando, mês a mês estava crescendo, os impactos da marcação ao mercado estava fazendo com que as nossas alocações nesse tipo de investimento estava gerando um resultado abaixo do que era esperado, né? Outra variável importante também que o mercado vem observando, e aí o impacto interno, é o PIB, né? Então, nesse mesmo relatório, Focus, o mercado, na mediana do mercado, esperava, né, lá em dezembro de 22, que o PIB desse ano, de 23, fosse subir algo como 0,80. Já nesse último relatório, as projeções já indicam para 1,26, né? Então, ou seja, a mediana do mercado já está estabelecendo que o PIB deve vir acima do que era esperado antes. Mas
até por as últimas informações de atividade, né, as informações mais recentes da atividade interna, alguns bancos, algumas casas já estão até indicando um crescimento acima desse 1,26. Tem casas já trabalhando com 1,8, né? Então, isso é uma informação extremamente importante, isso traz um alento para o mercado, uma vez que tinha, né, todos devem lembrar que no final do ano passado, comecinho desse ano, existia um temor até de uma desaceleração da economia brasileira, né? Então, com essas revisões, a gente tira um pouco dessa pressão de que a gente pudesse ter algum problema em termos de atividade aqui no Brasil. Isso ajuda, evidentemente, no resultado das empresas locais e, com certeza, agrega, né, para que a bolsa, as ações na bolsa local aqui, elas tenham uma valorização, ou pelo menos não caiam, né, em termos de expectativa, né? Aí outra variável importante aqui então, ou seja, quando a gente compõe esse cenário, a gente vê que a gente está falando aqui basicamente até abril, aí depois a gente vai dar um pitaco aqui sobre maio, mas assim, o Ibovespa até abril ele estava em campo negativo, né? E o que estava gerando esse efeito negativo, essa desvalorização das ações aqui no mercado local? Naquela até final de abril ali, tinha ainda dúvidas quanto ao arcabouço fiscal, né? Embora em maio, a gente vai falar um pouquinho, em maio já mitigou um pouco, tinha também dúvidas realmente como que iniciaria, quando que iniciaria o corte da Selic, essa dúvida ainda persiste, tem ainda, mas embora tenha reduzido também algumas incertezas, né, em relação à independência do Banco Central, né, um discurso muitas vezes colocado por alguns agentes que geravam dúvida, né, da manutenção da independência do Banco Central, isso trazia uma preocupação para o mercado. A expectativa, né, da intensidade da desaceleração da economia dos Estados Unidos, embora recentemente, né, algumas notícias positivas em relação à atividade mitigaram um pouco, mas ainda do mercado tinha bastante dúvidas se a economia americana ia desacelerar de forma acelerada, se seria um chamado pouso suave, onde ia desacelerar de forma mais harmônica. Então, essa dúvida ainda persiste, isso segurou um pouco o mercado. E a própria incerteza no nível do crescimento do PIB chinês, né, após a abertura do lockdown, né, ainda tem uma série de dúvidas, né, o mercado ainda traz muitas dúvidas se essas variáveis, né, de crescimento vai realmente levar a uma recuperação da atividade no nível que o mercado esperava antes, e se esse crescimento do PIB chinês, dependendo da intensidade desse crescimento, ele vai ajudar mais ou menos na recuperação do preço das ações brasileiras. Então, então o Ibovespa, a gente vai ver o porquê do Ibovespa estar em campo negativo e o que afetou os nossos resultados. Então, essas aqui são as principais variáveis que o mercado e os gestores estavam de olho até o mês de abril. E ainda permanecem. Sim. Ô, Vinícius, posso fazer um comentário aqui? Então, para ajudar aqui, só para complementar, vou tentar só fazer um resumo, que eu acho que muito, muito bem, como você explicou, a gente teve aí um começo de ano, principalmente em janeiro e fevereiro, bastante conturbado no mercado, em função de estresse de crédito no Brasil, também teve estresse lá fora, né, com os bancos, muito ruído no campo político, gerando muita incerteza com relação à independência do Banco Central, estabilidade das contas. Isso fez com que o resultado dos ativos brasileiros valorizassem bastante até o mês de abril. E já no mês de maio, a gente percebeu uma inversão nesse cenário, uma melhoria com aprovação aí na Câmara do arcabouço fiscal, com redução das curvas de juros, melhoria no cenário internacional. E no mês de maio a gente está vendo que a Bolsa, tudo que ela perdeu de dezembro a abril, ela já recuperou no mês de maio. Então esse efeito, ele traduz como os fundamentos eles estão se configurando de uma forma muito mais positiva agora em maio do que estavam até o mês de abril. Vocês, participantes, todos nós, né, não vamos ver esse resultado ainda no mês de abril, mas no mês de maio a gente já deve começar a enxergar
os efeitos dessa melhoria aí nos resultados de uma maneira geral. Então, o resultado de maio deve estar disponível aí talvez nos próximos 10 dias, deve estar disponível para todos, mas no nosso acompanhamento semanal a gente já começa a perceber isso. Perfeito, Mauro. E aí, de fato, quando a gente traz aquele contexto, né, aquele panorama que a gente acabou de passar para os resultados, é o que está na tela, né? Então, basicamente, a gente está falando aqui da variação das classes, o gráfico acima, né? A gente está falando da variação das classes, das 8 classes de ativos, frente ao benchmark, né? Então, a gente olha, por exemplo, ali, aqui a gente está falando do acumulado do ano, né? Está falando, então, dos 4 primeiros meses desse ano. A gente está falando, por exemplo, que a classe renda fixa a curto prazo, que é aquela classe que basicamente tem alocações em títulos públicos locais e um pouco de crédito. Teve uma performance acumulada de 3,9 contra 4,2 do benchmark, que é o CDI, e basicamente essa diferença foi gerada pelo efeito de Americanas, né? O efeito de Americanas, ele penalizou as alocações, né? E em janeiro, de maneira bem intensa, e não foi só a gente, o mercado quase como um todo sofreu, alguns um pouco mais, um pouco menos. Então, tirando essa situação do efeito de Americanas, né, que impactou de forma decisiva aí na alocação até esse momento, fora esse efeito, a gente estaria realmente com uma performance dessa classe em linha, ou um pouco acima até do CDI. Outra classe também que está com uma performance abaixo do benchmark é a classe global. E aí aqui tem basicamente 2 fatores, né? Então, quando a gente olha aí a classe global, a gente está falando que ela, nesse período de 4 meses, está com uma valorização de 1,6 contra 5,7 do benchmark. E o benchmark é um benchmark híbrido, ele é 50% variação do S&P 500, 50% de um índice de crédito global. Então, essa variação ela tem basicamente dois fatores, né? Um é a própria valorização do real frente ao dólar. Então, essa valorização do real frente ao dólar nesse período foi na casa de 5%, faz com que a alocação no exterior tenha um impacto negativo. E também a própria pressão sobre os spreads de crédito das alocações, no caso em crédito no exterior, basicamente por conta do que aconteceu quando o Mauro comentou até no começo do ano, por conta da risco, né, que gerou ali por conta da quebra, né, basicamente aí de alguns bancos regionais, até o próprio efeito do Credit Suisse, que depois foi adquirido pelo UBS. Então, essa incerteza, né, que gerou no mercado de crédito fez com que ainda algumas alocações em crédito também tivessem uma pressão negativa, né? Então, isso gera esse efeito na classe global. As demais, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, ali a classe ilíquidos yield, que é aquela parcela de 2% que tem no perfil curto prazo, ele está tendo uma performance excelente, né? Então, nesses primeiros 4 meses, a classe líquidos yield está subindo 6,9, bem acima ali do CDI, e isso está agregando valor ao perfil curto prazo, e isso historicamente, quando a gente olha os últimos anos, essa classe ela vem contribuindo de forma decisiva para o perfil curto prazo, tá? Então, e aí as demais classes, vale a pena também dar um destaque na renda variável, como a gente viu ali até abril, por conta de todo aquele cenário de incerteza, a classe está em campo negativo, é a única classe ali, basicamente, em campo negativo, mas ainda assim, o desempenho das nossas alocações, dos nossos fundos em renda variável, está em linha com o Ibovespa, né? E em maio, em breve a gente vai divulgar, como o Mauro comentou, em maio a gente já está com uma performance dessa classe em campo positivo e até já gerando alfa, ou seja, a performance das nossas alocações, a performance está melhor do que o próprio Ibovespa, né, por hora, né? Lembrando que mês de maio ainda faltam 2 dias, né? Em 2 dias a bolsa pode mudar bastante, né? Mas vale a pena trazer essa informação que maio já é um mês
melhor, né, vamos chamar assim. E quando a gente vai para o gráfico abaixo, que é a composição, basicamente, né, do desempenho dessas 8 classes, né, a gente está falando da rentabilidade líquida, né, dos perfis versus alguns indicadores de mercado, e a rentabilidade líquida já considera a dedução do custeio, né, da taxa de custeio administrativo. Então, ela já é a rentabilidade percebida realmente pelo participante, né? E dá para a gente ver ali que, por conta, basicamente, ali da performance nesses 4 meses do Ibovespa, a própria desvalorização do dólar, impactando, né, na classe global, como eu comentei, a própria performance, né, dos fundos multimercado abaixo ali do CDI, está fazendo com que, nesses 4 meses, os perfis mais longos estão tendo performances piores do que os perfis mais conservadores, né? Então, isso dá para ver bem no gráfico. Perfil curto prazo com a valorização no período de 3,7 líquido e o perfil 2065 ali quase que no zero ali, né? Então, e aí a performance do curto prazo, do perfil curto prazo, como eu comentei, ela tem basicamente aqui o efeito de Americanas. Se não fosse o efeito de Americanas, que basicamente refletiu aqui em janeiro, a classe estaria praticamente em linha com o CDI, né? A classe não, o perfil estaria basicamente em linha ali com o CDI, tá? Então, dá para ver, a gente consegue observar que de fevereiro em diante, o perfil já estabilizou, realmente foi janeiro que teve esse efeito aqui. Quando a gente passa para o próximo slide, a gente tem costume sempre de tentar trazer a rentabilidade dos perfis, a rentabilidade líquida também dos perfis, olhando as janelas desde os seus lançamentos, né? Então, o gráfico acima é desde janeiro de 20, então a gente está falando aqui dos perfis, né, de 35 em diante, que eles foram lançados em janeiro de 20. Essa janela, como a gente sempre fala, é uma janela bem complicada, né, para o mercado financeiro, né, a gente brinca, é uma tempestade perfeita, né, porque a gente guerra, Rússia e Ucrânia, pandemia, eleições, então tem uma série de variáveis que fizeram com que os ativos de risco, né, e a gente consegue ver bem ali, por exemplo, pelo Ibovespa, que nesse período, desde janeiro de 20, o Ibovespa está caindo quase 10% no acumulado, os títulos de crédito globais está também em campo negativo ali, medido pelo Barclays em 10,4%. O próprio IMAB 5+, que é um índice calculado pela Ambima, que apura a rentabilidade média dos títulos públicos atrelados à IPCA, com vencimento acima de 5 anos, está abaixo do próprio CDI. O próprio FMM, que é o outro índice calculado pelo BTG, que apura a rentabilidade média dos fundos multimercado, está abaixo do CDI, ou seja, fora o CDI, nessa janela, ele está com a melhor performance, então qualquer investimento que não seja o CDI está contribuindo menos do que o próprio CDI. Então, por isso que a gente olha os perfis, na medida em que eles vão ficando mais longos, ele vai ter uma performance pior do que o perfil curto prazo. Basicamente explicada pela performance negativa dessas classes, desses ativos com maior volatilidade, né? Só que quando a gente vem para o gráfico abaixo, aqui a gente já amplia um pouco a janela, a gente está falando de basicamente 8 anos, né, aqui de rentabilidade, um pouco mais de 8 anos até. Então a gente está falando aqui de uma janela um pouco mais longa, né? Já dá para ver bem aqui que os perfis que naquela oportunidade foram lançados lá em maio de 14, a gente está falando do perfil curto prazo, 2025, 2030, aqui já tem uma lógica mais perto do que a gente espera para os perfis, que na medida que eles vão ficando mais longos, eles vão ter uma performance melhor do que o perfil curto prazo. Então a gente consegue ver ali, por exemplo, o perfil 2030, uma performance acumulada nesse período de 129%, e o perfil curto prazo 112%. E vale a pena sempre destacar, quando a gente pega o perfil curto prazo nesse período e compara com o CDI, está praticamente 97% do CDI já descontado a taxa de custeio, que é o objetivo, é sempre buscar ali ficar em linha com o CDI. Já o perfil 2030, que naquela oportunidade era o perfil mais longo, um acumulado de 129%, ele está superando praticamente todos os indicadores, né? Ele está ficando bem acima do IPCA, está ganhando do próprio Ibovespa, está ficando acima do CDI. Então, é a lógica que a gente sempre fala, assim, a carteira diversificada, carteira estruturada, né, e tendo essas alocações estruturadas em várias classes, faz com que o nível de risco
do perfil fique reduzido e ele consiga performar bem mesmo em cenários de incerteza, né? Então, mesmo ali num cenário, quando a gente olha desde janeiro de 20, o cenário ruim, mas quando você consegue fazer uma composição numa janela maior, com diversificação, você agrega valor ao perfil, né? Então, ele mesmo com nível de risco abaixo, ele está superando o próprio Ibovespa, né? Então, é a lógica que a gente espera aqui para os perfis, né? Então, é isso. Aí, só reforçando, como que a gente consegue, né, acompanhar, né, os resultados mensalmente, a gente indica, né, vale a pena sempre vocês, dentro do possível, fazer entrar no nosso website, né, e quando é só ir na parte Vext, na parte menu, né, do nosso website, vext.com.br. No menu tem uma caixinha chamada investimentos, uma listinha chamada investimentos, e lá tem uma série de informações sobre os investimentos, tem a própria lâmina de perfis, e na lâmina lá você consegue ver a rentabilidade do mês, né, na medida em que fecha, a rentabilidade histórica, dá para ver bem até quais fundos, né, que estão investidos, tem o CNPJ desses fundos, quem quiser ter mais informação de cada um dos fundos, tem bastante informação lá no website. E aí, só último recado aqui, né, então, lembrando que o mês passado, até o dia 30, ao longo do mês de abril, né, até o dia 30, foi possível fazer alteração de perfil. E aí, quem fez a alteração de perfil nessa primeira janela, vai ter o novo perfil vai começar a rentabilizar a partir de 1º de julho. Tá? Então, 1º de julho, quem alterou o perfil passa a ter o resultado desse novo perfil. E vai poder visualizar o retorno, o desempenho desse novo perfil a partir da divulgação da cota de julho, né, do mês 7, que vai acontecer em agosto. Né? Então, com a divulgação da cota em agosto do mês anterior, vai conseguir ver já a rentabilidade do novo perfil. Tá? Então, basicamente é isso. E quem puder, muito importante que vocês preencham, entre aí acesse esse QR Code. É muito importante que a gente tenha a opinião de vocês sobre esse webinar, conteúdo, a forma que a gente está colocando. É importante que vocês, quem puder fazer preencher essa pesquisa, né, de opinião. E acho que agora eu devolvo a palavra para a Gabi, para ver se tem alguma dúvida de algum participante. E aí, enquanto isso, vocês podem acionar o QR Code para preencher a nossa pesquisa de opinião. Oi, Vini, obrigada. Tenho uma pergunta aqui. Você poderia explicar o impacto das Americanas no perfil curto prazo? Tirando esse impacto, como foi o desempenho frente ao CDI? Ok, Gabi. Não, de fato, como eu comentei, né, no webinar de fevereiro, a gente trouxe, né, uma análise bem ampla do impacto das Americanas no nosso plano. Até sugiro, né, quem não pôde participar e não conseguiu visualizar, que entre no nosso website, tem uma parte de comunicação, e lá a gente salva, né, todas as nossas comunicações, o nosso webinar e a news, e lá a gente tem bastante informação, mas o que vale a pena comentar aqui, né? Basicamente, a gente tinha uma alocação, quando a gente olha o patrimônio consolidado da Vext, naquela oportunidade, a gente tinha basicamente 0,25% de alocação em americanos, né? E o impacto direto disso foi lá em janeiro, né? Então, como eu mostrei ali, você vê ali que a performance tanto da classe renda fixa a curto prazo, quanto do perfil curto prazo, que basicamente tem 98% da alocação nessa classe, ele foi sentido ali realmente em janeiro, né? Fora, tirando o efeito americanos, como eu falei, também afetou boa parte do mercado. Tirando esse efeito, a performance tanto da classe quanto do perfil teria ficado realmente ali conforme previsto em linha com o próprio CDI, tá? E aí, o que é importante? Mas o americano então afetou só janeiro? Diretamente, sim, né? Mas indiretamente, o risco que trouxe, como eu comentei ali, o risco que trouxe para o mercado de crédito, não só americano, mas Light e outras empresas que colocaram, que entraram com pedido de recuperação judicial e apontaram dificuldades de pagar dívidas, isso afetou o mercado como um todo. Então, diretamente, a gente sofreu em janeiro, mas indiretamente o mercado
também sofreu nos meses seguintes. Agora deu uma apaziguada, né? Acho que os efeitos já estão todos sentidos, mas o mercado elevou um pouco o temor, né? Então não está no mesmo nível que estava, por exemplo, em dezembro, o mercado de crédito local, tá? Mas basicamente, assim, se não tiver nenhuma surpresa, né, que a gente não tenha colocado em pauta, basicamente a performance de fevereiro em diante vai ficar ali próxima realmente do CDI, desse perfil, que é a expectativa que a gente tinha antes do evento de Americanos. Ok, Vini, tem uma pergunta aqui da Caroline falando o seguinte: gostaria de entender a razão pela qual a renda fixa está performando em cerca de 13% e a renda fixa da VEXT em valor tão inferior. Carolina, né? Boa Isso. pergunta, Carolina. Basicamente, assim, um dos fatores, se a gente estiver falando, por exemplo, de renda fixa a curto prazo, que é a classe onde tem títulos públicos e crédito, basicamente a performance dessa classe impacta o perfil curto prazo, impacta todos os perfis, mas basicamente o perfil curto prazo. Ele tem essa performance baixa basicamente pela questão de crédito, tá? Porque, assim, fora a questão de crédito, os títulos públicos não tiveram nenhum evento negativo. Então, tirando a alocação de títulos públicos, a alocação em crédito privado foi o que fez com que os investimentos feitos em fundos de crédito tivessem uma performance aquém do CDI, né? Então, quando a gente compõe as nossas alocações em títulos públicos e em ativos de crédito, faz com que a nossa performance naquele mês específico tivesse negativo. Um efeito negativo, mas ainda assim, quando a gente vai acumulando os meses, né, então a gente olha até abril, já a performance já está ficando um pouco melhor, e a tendência é que até o final do ano a gente aproxime, né, a rentabilidade do perfil mais perto do CDI. Vai ficar abaixo por conta do efeito em janeiro, mas deve ter uma recuperação importante até o final do ano, caso não apareça nada, né? E aí, quando a gente olha a renda fixa juro real, a parte de renda fixa juro real tem uma performance até acima do CDI. Então, a gente olha a nossa classe em renda fixa juro real nesses 4 primeiros meses, está acumulando 6,1 e o CDI está em 4,2. Né? Então, olhando a renda fixa como um todo, não só a renda fixa a curto prazo, a performance da renda fixa da parte de juro real está acima do próprio CDI. Né? Embora não seja o benchmark, mas compondo os dois, a gente está com uma performance ok na renda fixa, tá? Mas certamente são raras aí as instituições e gestores no mercado que não tinham alguma posição em Americanas, ou em Light, ou em alguma outra, que não tenha sofrido. Algumas, como eu falei, algumas sofreram um pouco mais, outras um pouco menos. Ok, tem uma outra pergunta aqui que eu vou encaminhar para o Mauro, que é: qual é a vantagem de investir na VEXT frente a qualquer outro rendimento de renda fixa de banco? Tá bom, obrigado aí pela pergunta. Antes de responder essa pergunta, só vou fazer um complemento na resposta do Vinícius, na pergunta anterior. E já faz mais ou menos uns 2 anos e meio, que nós tomamos uma decisão no Comitê de Investimentos de não comprar novos papéis de crédito privado, porque nós já estamos visualizando uma piora no cenário como um todo e aberturas de crédito. Então, a decisão que nós tomamos naquele momento era manter o que nós tínhamos na carteira, deixar os papéis irem vencendo, mas não fazer renovações. Hoje, a nossa carteira de crédito, e até como política, ela é praticamente investment grade, a carteira inteira. Deve ter aí 99% de investment grade, 1% que não é investment grade. Então, ela é uma carteira bastante segura. E você ter uma posição em crédito, ela é importante para que você consiga gerar algum retorno acima do CDI e possa entregar aí para o participante, do curto prazo, principalmente, a rentabilidade do CDI após descontar a taxa de custeio da entidade. Então, o evento que nós tivemos aí na Americanas em janeiro, ele afetou praticamente todas as entidades de previdência e vários fundos de renda fixa também no mercado. Ele já foi totalmente materializado na nossa carteira.
e quando a gente acompanha o resultado dessa carteira nos meses seguintes, a gente está aí um pouquinho acima do CDI, mas o resultado acumulado acaba sendo muito prejudicado pelo efeito de janeiro, né? E aí, entrando já na pergunta da renda fixa versus investir na Vext, acho assim, a Vext é uma entidade de previdência, né? A proposta é a gente ter aqui um plano de previdência de longo prazo. Tem várias diferenças entre você colocar o dinheiro na renda fixa ou colocar num plano de previdência. Vou falar especificamente da Vext, que é o nosso caso. A primeira diferença é que você tem uma contrapartida que a sua patrocinadora ela oferece para você, isso faz parte do plano. Essa contrapartida, ela sempre existiu. Faz 3 anos que houve mais ou menos, que teve uma revisão, 3, 5 anos teve uma revisão, aprovada por todas as patrocinadoras. E a patrocinadora faz a contrapartida mensal, e em alguns casos faz contrapartidas anuais, aí como um reconhecimento aí da segurança e da qualidade do plano, e também como um benefício aí para todos os integrantes que participam do plano. Então, essa é a primeira grande diferença. Não existe em lugar nenhum investimento vai te dar uma contrapartida aí de 50% à vista, se você colocar ali os 10%, e até mais se você computar a contrapartida anual. A segunda diferença é que na Vext você tem acesso a gestores extremamente qualificados, devido à nossa escala. São gestores com os quais, individualmente, nenhum de nós tem a capacidade de investir, pela questão do volume mínimo que é oferecido, e também alguns gestores só aceitam investidores profissionais. Isso, no longo prazo, traz resultados positivos. O Vinícius mostrou aí o longo prazo aí desde 2014, 8 anos. Se a gente pensar num plano de previdência, o ideal seria você ficar 30 anos, 35 anos, mas nem todo mundo fica. Mas se você pensar que no mínimo 10 anos seria um prazo razoável para você avaliar um plano de previdência, então isso está se comprovando na prática. Agora, é fundamental que cada participante defina qual é o seu apetite a risco, em função da rentabilidade que também vai esperar, e do prazo para usar o recurso. Então, se você vai usar o recurso, por exemplo, em 2030, 2035, como é o meu caso, é natural que você possa ter um pouquinho mais de apetite a risco, não queira ficar só na renda fixa, então tem um pouco de renda variável, um pouco de multimercado, e com isso você tem uma expectativa de que até 2030 o seu perfil renda melhor do que simplesmente um fundo de CDI, e é o que nós vemos aí no quadro que o Vinícius apresentou, mas isso depende de cada um. Então tem pessoas que a gente já conversa bastante, tem pessoas que mesmo só tendo expectativa de usar o recurso daqui a 10, 15 anos, se incomoda muito com a volatilidade, então prefere ficar no curto prazo. Então, isso é importante fazer essa análise de apetite a risco versus o prazo que você vai usar o recurso. A gente está à disposição aí para interagir, fazer simulações, etc. Outra vantagem, para mim, é fundamental, é o acesso que o participante tem a toda a equipe da Vext. Desde a equipe de investimentos, a equipe do atendimento, a equipe do compliance, o jurídico, os diretores da Vext, estão disponíveis para conversar com qualquer participante. Através dos nossos canais, ou até a gente faz reuniões individuais, é muito comum, Cristiano, eu, Vinícius, o Rafa, a gente fazer reuniões individuais com participantes, específicas para tirar dúvida. Esse é um tipo de atendimento e de transparência que você não vai encontrar em nenhum fundo de renda fixa no mercado. Também existe uma regulamentação muito rígida no setor de previdência, que protege o participante muito mais do que num fundo de renda fixa. Então, a gente é obrigado a cumprir uma regulamentação bastante rígida, aí, imposta aí pelos órgãos, pelo CNPC e pela Previc. Nós estamos buscando cada vez mais estar sempre atualizado com todas as normas, são milhares de normas aí que
são divulgadas por ano, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cuidado aí de preservar a nossa eficiência, nossos custos, esse custo de regulamentação é um custo alto. Existem outros benefícios, tem um benefício fiscal importante, que é, na verdade, assim, você posterga um recolhimento de um imposto. Então, quando você coloca o dinheiro hoje, você abate isso da sua carga tributária, de 27,5%, e você pode aplicar esse dinheiro, ele rende. Não tem come-cotas, né? Os fundos de renda fixa têm come-cotas. A cada semestre você acaba perdendo um pouco das cotas, que é um adiantamento de imposto de renda. Na Previdência você não tem esse come-cota, você tem esse benefício fiscal, e você só vai devolver esse imposto que você não pagou quando você for usar o dinheiro. E a depender do seu regime tributário, você pode pagar até 10% de imposto, tendo economizado 27,5% e tendo aplicado o dinheiro inteiro. Pensando aí em uma questão aí para os dependentes, né? Eu posso trazer aqui 2 benefícios importantes. Você pode alterar seus dependentes a qualquer momento. Se você tiver algum, no caso aí de falecimento, o valor da Previdência, o patrimônio da Previdência não entra no inventário. Então, isso já traz uma economia de custos e de burocracia. O dinheiro fica disponível imediatamente para o dependente. Os dependentes já entram, já podem sacar o dinheiro, começar a sacar o parcelado de uma vez. Aí depende da necessidade de cada um. Também tem impactos fiscais que podem ser otimizados. E tem o Prev Seguro, que também é um benefício dado pela sua empresa, pela sua patrocinadora, que aqui, em parceria com a Vex, é um seguro. No caso de falecimento ou de invalidez permanente, a qualquer momento, o seguro ele cobre o valor, ele calcula qual seria o valor que você acumularia durante 35 anos, até chegar aos 65, as contrapartidas que você teria, e esse montante todo é disponibilizado para os seus dependentes. Então, são alguns benefícios, assim, de bate-pronto, assim, talvez os mais relevantes, que a gente pode falar em termos de VEX e de renda fixa. De qualquer forma, a gente entende que as pessoas elas são bastante acessadas aí por gestores, tem muita informação disponível, e a gente está sempre à disposição para ajudar nas análises. A gente ouve críticas, comparações, quando tem algum fundo que está rendendo muito bem, a gente ouve também. Temos um processo de seleção de gestores bastante sofisticado, bastante completo, com due diligence, são vários filtros. A gente não olha só o resultado histórico. Na verdade, o resultado histórico ele é só uma informação, mas o processo de decisão para escolher um gestor, ele passa por entender a composição da equipe, a experiência dessa equipe, a dependência do fundo, se o fundo depende muito de uma pessoa só na tomada de decisões, se o alinhamento de interesses em termos de bonificação para a equipe está alinhado, se os sócios do fundo colocam dinheiro ou não colocam dinheiro no fundo, tem a questão da compliance também, né, da conformidade. Então, existe uma série de critérios que nós fazemos para tomar uma decisão de entrar em gestores, e depois, mensalmente, a gente faz a nossa avaliação e conversa com cada um para entender o desempenho e desafiar a performance. Tá? Então, espero que tenha conseguido dar alguns exemplos de benefícios, mas ficamos à disposição, toda a equipe está disponível, tanto os diretores quanto as equipes que estão apoiando, e agradeço a pergunta. Obrigada, Mauro. Agora eu vou passar também para o Vini. Tem uma aqui, Vini, 2 perguntas sobre o mesmo tema. Uma é: alterei o perfil no mês passado. A depender do cenário, posso voltar a alterar? E a outra pergunta já é: quando será a nova data para mudança de perfil? Boa pergunta. Não, assim, em relação à primeira, pode, né? Quem alterou no mês passado pode voltar a alterar em outubro, né? Então, já respondendo a segunda também, a próxima janela vai ocorrer ao longo do mês de outubro. Mas, assim, pode alterar? Pode, mas não é recomendado, né? Como a gente sempre busca aqui
apoiar, né, os participantes, a gente indica, né, que pode não ser o melhor desenho fazer uma alteração de perfil ao sabor do momento de mercado, né? Então, em primeiro lugar, assim, antes de tomar essa decisão de alterar, é importante ter em mente como que está o seu objetivo com o investimento, né? O seu horizonte de investimento. Porque muitas vezes o participante ele observa o contexto e toma uma decisão, e o contexto muda, você perdeu ali a possibilidade de ter um resultado. Então, o que é importante? Observe o horizonte de investimento, observe o seu objetivo de investimento, né? Se você é um participante que está no início da jornada, ou seja, entrou agora no mercado de trabalho, ainda vai ter um bom tempo aí de contribuição, está no início da carreira, o recomendado é ficar em perfis mais longos, né, para você ter ali uma expectativa de retorno maior no longo prazo. Se você é um participante ou já um assistido e está realmente já utilizando o recurso ou vai utilizar em breve, observe isso, né? Talvez não valha a pena ficar correndo risco em perfis mais longos se você já vai utilizar do recurso no curto prazo. Mas, independente disso, observe também a sua propensão a risco, né? Porque não adianta também o participante estar começando na jornada de trabalho, um participante novo e não tem propensão a risco e mensalmente ficar preocupado quando observar uma eventual rentabilidade negativa, né? Então, além de observar o seu horizonte de investimento, o objetivo com o investimento, observe também a sua propensão a risco, seu objetivo com aquele tipo de investimento, quanto que aquele investimento também representa, quanto o investimento no plano representa do seu patrimônio como um todo, né? Então, ou seja, pode mudar? Pode, mas observe tudo isso, né? E durante as campanhas, né, prévias às janelas, a gente busca sempre esclarecer para os participantes todas essas variáveis, tá? Chegou mais uma pergunta aqui. Acho que agora eu vou passar para o Cristiano. No caso de aposentadoria, início do benefício, o seguro continua? Em caso negativo, ele pode ser assumido o custo pelo beneficiário? Cristiano, você pode? Claro, bem lembrado pelo Mauro, PreviSeguro, que é um baita de um benefício oferecido pelas empresas, além dela oferecer a possibilidade de você construir seu patrimônio voltado após carreira no plano VEXT. Isso é único, tá? O PreviSeguro é um benefício da empresa para o seu integrante. Então, infelizmente, quando a gente deixa de trabalhar na patrocinadora, esse seguro não vale mais, porque não é a VEXT, a entidade de previdência, que opera o seguro, é a empresa, é a patrocinadora. Então, infelizmente, quando a gente se torna assistido ou participante em BPD, se desvincula da empresa na qual a gente está trabalhando, esse seguro perde. Então, a VEXT não tem o seguro direto, ela nem poderia ter. Então, é um super benefício para você valorizar e agradecer o administrador de benefícios da sua empresa, porque essa é uma vantagem muito legal, mas infelizmente, quando desvincula-se da patrocinadora da empresa, o PreviSeguro não vale mais. Ô, Cristiano, aproveita e comenta sobre o empréstimo consciente também, por favor, que eu esqueci de comentar. Claro, outra vantagem, quando o Mauro estava respondendo ali a pergunta, acho que era da Caroline, não lembro, é isso, né? Todo participante do plano VEXT, e o participante ativo, né? Aquele que está vinculado ainda à sua empresa, está contribuindo, fazendo suas contribuições. E aí, nesse caso, também o participante assistido, tá? Aquele que já está recebendo a renda mensal, vocês têm à disposição o empréstimo consciente. É uma linha de empréstimo com taxas super competitivas, oferecida pelo plano VEXT. O participante ativo, ele pode tomar até 50% do seu limite do plano. Na verdade, ele não toma dinheiro do seu saldo de conta. O limite de 50% do saldo de conta é apenas uma variável para ver ali quanto ele poderia tomar de empréstimo. Claro, tem que avaliar também a margem consignável do seu salário, junto com o pessoal de PO, o RH, e o assistido, né, aquele nosso participante que já está recebendo renda, pode tomar até 30% como referência do seu saldo de conta. Isso tem ajudado, vou falar, dezenas de milhares de pessoas nos últimos anos. Então, dá uma olhadinha no site da VEXT, tem lá o empréstimo consciente.
Muita gente não sabe. Eu fico feliz agora que esses mais de 100 participantes que estão aqui nesse webinar agora sabem disso. Super importante, nós não incentivamos você a se endividar, claro que não, mas a gente sabe que às vezes a vida nos prega umas peças e aí contar com o empréstimo consciente da VEX é mais um benefício daquela lista, ó. Contei quase 2 mãos ali de benefícios que o Mauro nos citou numa resposta atrás ali. Valeu, Mauro, pela lembrança. Obrigada, Cris. Agora, passando o que o Diego fez, vou passar para o Vinícius aqui, que é o seguinte, Vinícius, o que vocês consideram no portfólio de investimentos para a proteção das carteiras nos momentos de alta volatilidade? Ótima pergunta do Diego, né? Assim, a gente busca estruturar as nossas carteiras, né? Então, quando eu falo nossas carteiras, a gente está falando das carteiras que compõem os 10 perfis, né? Então, a melhor forma que a gente tem para exatamente medir, né, essa questão da volatilidade é a composição dessas carteiras, né? Então, e como que a gente olha a composição? A diversificação, né? Então, quando a gente estrutura os perfis, a gente já tem em mente que os perfis mais curtos, né? Então, por exemplo, o perfil curto prazo, o perfil 20-25, na medida que os perfis vão ficando mais longos, eles vão aumentando a sua expectativa de volatilidade, dada a alocação dos investimentos nessas carteiras, e os perfis mais curtos vão ter, já é esperado que eles tenham uma menor volatilidade, não significa zero volatilidade. Então, os perfis, todos eles, qualquer tipo de investimento tem alguma volatilidade, alguns menos, outros mais. Então, por isso que é extremamente importante, antes mesmo do participante escolher um perfil baseado no mercado, ele ter a questão do objetivo de retorno. Porque se ele tem essa visão do objetivo de retorno, do horizonte de investimento, a tendência é que ele escolha um perfil que vai estar mais adequado à expectativa dele de utilização do recurso e, consequentemente, da propensão de correr a volatilidade e o risco, né? Então, por exemplo, quando a gente olha os perfis, o perfil curto prazo, como eu comentei, ele tem basicamente alocação em títulos públicos e uma parcela em crédito. Então, a volatilidade desse perfil é uma volatilidade baixa. Quando a gente vai para os perfis mais longos, a gente já faz uma composição das carteiras com investimento no exterior, fundos multimercado, bolsa, que quando a gente compõe todos esses investimentos, ele tem muitas vezes uma descorrelação, compensa um mês um sobe, outro mês e o outro tipo de investimento cai, e no outro mês e se inverte. E a tendência é que no longo prazo o nível de risco ele vai ficar bem medido, porque a gente vai fazendo essa composição, essas alocações, olhando sempre a questão de risco-retorno, né? Então, por isso que a proteção, a melhor proteção que a gente entende aqui é de ter essa diversificação dentro dos perfis, com base nos tipos de ativos que compõem as classes e buscando exatamente fazer essa proteção, mas através de alocação, né? É evidente que tem outras formas também de proteger a carteira para correr menos volatilidade, né? Tem fundos, por exemplo, de alguns gestores que eles tomam a decisão, a gente não tem nenhuma delegação, a gente não tem a possibilidade de sugerir para eles fazerem, mas eles têm essa discricionalidade deles fazerem hedge, por exemplo, fazerem hedge de determinadas posições, mas isso fica a cargo dos gestores, né? Quando a gente mandata os gestores, eles já têm isso já de forma alocadas para eles. Então, é uma forma dele proteger eventualmente uma carteira com alta volatilidade e fazer um hedge. Então, ele pode fazer. Tem também uma outra forma que a gente, apesar de a gente fazer as estruturas de carteiras mais de longo prazo e medidas que vocês podem ver na política de investimentos, a gente também busca fazer movimentos táticos. Então, a gente busca movimentos táticos, movimentos de curto prazo para aproveitar, eventualmente, momentos de melhor ou pior expectativa. Isso, muitas vezes, pode mitigar a alocação em um ativo que tende a ter uma performance ruim, uma volatilidade, a gente ficar com uma posição um pouco menor nisso, mas são marginais esses efeitos. O principal mesmo é a alocação em carteiras diversificadas, e isso faz com que a gente tenha uma carteira com uma relação risco-retorno mais adequada. Mas, assim, não significa que vai ser zero retorno, significa que vai ser baixo. Vai significar uma relação ótima de risco-retorno para cada um daqueles 10 perfis, cada uma daquelas 10 carteiras que a gente tem.
Vini, aqui tem uma outra pergunta, com a provável queda da taxa Selic, acredita-se em melhores oportunidades e retorno nos investimentos em renda variável e até em títulos do Tesouro Direto? Assim, quando a gente olha os gestores, quando a gente conversa com gestores de renda variável, boa parte deles sempre traz, né, para a mesa aquela discussão, bom, num cenário onde tem queda dos juros, né, a tendência é que os ativos em bolsa, as ações tenham uma valorização. Verdade, mas muitas vezes o mercado ele já antecipa, né? Então muitas vezes a gente pode estar agora já com o mercado num nível de bolsa das ações que já estejam, por exemplo, precificando uma redução dos juros, como eu mostrei ali no começo da apresentação, o mercado já espera uma redução dos juros até o final do ano e caindo novamente mais um pouco em 2024. Então, não é garantido que com a queda dos juros a bolsa naturalmente vai subir, né? Até porque, além dessa variável antecipação, outras variáveis também afetam. Então, o efeito global. Então, pode estar, como a gente comentou ali também, tem efeito China, tem efeito desaceleração da economia americana, tem efeito do PIB local aqui. Então, tem outras variáveis que podem, apesar dos juros estar caindo, a bolsa não subir, tá? Então, isso hoje ainda não é tão claro assim que a bolsa deve ter uma recuperação forte ou alguma recuperação só por conta da redução dos juros. Teoricamente, sim, mas tem essas outras variáveis, né? Então, é muito mais prudente, como a gente sempre fala, não tentar escolher perfil e escolher investimento, principalmente quando você tem uma visão de longo prazo, olhando o mercado, porque você pode errar no momento de entrada ou de saída, tá? Então, e é isso basicamente que a gente vem observando com o mercado, com os gestores que a gente vem conversando, tá? O nosso tempo está se esgotando, eu vou passar aqui a pergunta para o Mauro, eu peço para quem, a gente tentou responder bastante perguntas, eu peço para quem entre em contato com nossos canais de relacionamento, caso alguma pergunta não tenha sido respondida, eu vou passar aqui a pergunta para o Mauro, para que ele possa finalizar aqui. Mauro, existe alguma atualização ou perspectiva de mudança com relação à escolha do regime tributário da Previdência Privada? Há alguma possibilidade de alterar o regime pós-início da contribuição? Pode nos responder, Mauro, por favor? Claro. Bem, hoje a legislação, ela prevê que você deve escolher, quando você faz a adesão ao plano, acho que tem um prazo ali até um mês para você escolher, ela é um pouco rígida com relação a isso. Então, se você escolhe o regime tributário, você tem que ficar com esse regime tributário até você terminar de receber o benefício. Existe um projeto de lei hoje que já está sendo discutido, sugerindo que você possa postergar essa decisão da escolha do regime tributário para o momento em que você vai começar a usar o benefício. Então, estou lá por exemplo, estou com 25 anos, entrei no plano, não digo qual é o meu regime tributário, não decido. Quando eu tiver lá, talvez 50 anos, 55, 60, e quiser usar o benefício, aí sim eu vou decidir qual é o regime que eu quero. Se é o regime progressivo ou o regime regressivo. Isso é projeto de lei, está sendo aí, está na pauta para discussão aí pela Câmara. Existe também um pleito por parte da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privadas, complementar a esse projeto, solicitando que haja uma redução nas taxas, principalmente do regime regressivo, e que ela possa chegar a 0% após um prazo de 14 anos. Ou seja, então, se você deixou o dinheiro lá 14 anos, aquele dinheiro você não pagaria imposto, nenhum imposto sobre ele. Obviamente que isso entra aí na agenda da reforma tributária. Como é um item de relevância para o setor, isso é liderado aí pela BRAP, que é a entidade principal que nos representa, mas é um ponto interessante que você trouxe,
porque isso pode trazer um impacto positivo relevante a ponto de você impactar uma decisão que alguém queira tomar em algum momento. Então, só lembrando que tem sim essa discussão, está aí na pauta da reforma tributária, e a gente está acompanhando de perto isso aí. E aproveitando, então, para fazer o encerramento, a gente falou muito aí sobre perfil, teve uma sugestão de um participante aí que eu achei bastante interessante, para só relembrar para vocês, foi do Fábio Henrique, e quando a gente desenhou nossas curvas de perfil de investimento, que são de data-alvo, nós sugerimos, mas isso é decisão de cada um, que cada participante visualize quando vai usar esse perfil, vai usar esse recurso. Por exemplo, se você vai usar com 65 anos, você projete, então, em que ano você completa 65 anos. E aí você escolha o perfil que está justamente mais próximo àquele ano. Então, se eu vou fazer 65 anos em 2047, por exemplo, eu vou escolher o perfil 2050, que é o que está mais próximo. Eu vou escolher 45, até por uma questão mais de não abrir mão de retorno, então escolho 2050, mas isso fica aí a cargo de cada um, e a gente está disponível aí para tirar todas as dúvidas. Então, quero agradecer a participação de todos, a todas as perguntas que foram feitas. Peço que preencham o formulário de avaliação do nosso webinar, coloquem suas críticas, seus elogios e entrem em contato com nossos canais para tirar qualquer dúvida adicional que vocês tenham ou para fazer sugestões. A gente ouve muito as sugestões que vocês dão, as sugestões que as patrocinadoras dão, aí talvez mais um outro benefício da Previdência, nós fazemos aí pesquisas bianuais, formais, estruturadas, alternando entre participantes e patrocinadoras, e os comentários de vocês, as solicitações são todas discutidas pela nossa diretoria, com o nosso conselho. Um exemplo prático disso foi a criação de 2 janelas de migração esse ano. Como vocês já tiveram a primeira em abril, vão ter a segunda em outubro. Essa decisão foi fruto de pesquisas e conversas que nós temos aí com todas as patrocinadoras e com participantes. Então, incentivo que usem os canais e entre em contato com a gente. Eu aproveito para desejar, então, uma boa semana para todos e esperar até a próxima.